A Fátima falou do próximo brechó, mas não disse que dia que vai ser, né? Vai ser dia 22, sábado, dia 22 deste mês, agora de agosto. Ela falou também de igrejas que não podem se reunir por causa da pandemia. Nós também estamos tomando todos os cuidados necessários, mantendo o distanciamento, usando máscara, só não aqui à frente, né? E usando álcool gel da mesma forma, procurando não desafiar a pandemia, mas sim procurando com cuidado fazer a nossa parte, né? É isso que nós queremos sempre e também como igreja o fazemos. Que Deus possa nos abençoar de modo muito especial, possa falar ao nosso coração, também nessa noite, nesse culto, para podermos ouvir o que Deus nos tem a dizer. Já falamos para Deus, já cantamos, já oramos e vamos orar mais, né? Vamos cantar mais, mas vamos também abrir nosso coração para que Deus possa nos falar, que Deus possa nos instruir e que a sua palavra ache um coração aberto, pronto para receber a mensagem que Deus tem para nós. Hoje queremos falar um pouco sobre uma igreja saudável. Uma igreja saudável é uma igreja que não está doente. Certo? E o que seria uma igreja saudável? Como seria uma igreja saudável? Nós queremos usar hoje um texto bíblico que nós já usamos um tempo atrás, não esse texto todo, mas uma parte. Focamos especialmente o verso 42, algumas semanas atrás, e hoje queremos focar outros aspectos lá da igreja em Jerusalém, primeira igreja cristã lá em Jerusalém, que com certeza era uma igreja saudável. E queremos tirar lições dela, trazendo para os nossos dias. Vamos ler antes, então, o texto bíblico. Atos, capítulo 2, os versículos 1 a 47. Nós queremos ler esse texto. Se você tem a sua Bíblia, aí pode acompanhar na sua própria Bíblia, ou então acompanhe aqui na tela comigo. Diz assim o texto bíblico: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais foram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então este é o relato de como viviam os primeiros cristãos lá na cidade de Jerusalém. E como disse há 5 semanas atrás, falei um pouco sobre igreja vitoriosa, focando especialmente o versículo 42 e o verso 47. O que diz o verso 42? Diz aqui: eles se dedicavam a quê? Ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. E por causa disso, podemos ver no verso 47... que eles louvavam a Deus e tinham a simpatia da sociedade. Todo o povo admirava a vida destes cristãos. E por causa disto, pessoas iam sendo transformadas, salvas, dia a dia, e acrescentadas à igreja de Jesus lá em Jerusalém. Hoje queremos focar os outros versículos
extraindo deles lições para a nossa vida, nossa realidade hoje. Será que nós, hoje, somos uma igreja saudável também? Será que nossa igreja seria considerada uma igreja saudável, comparada com essa igreja, por exemplo, em Jerusalém? Talvez você tenha opinião diferente de outros e possa talvez dizer é mais ou menos, ou possa dizer sim, ou possa dizer não. Mas nós queremos tirar algumas lições e vamos olhar um pouco para esse texto então. Em primeiro lugar, nós podemos ver que a igreja em Jerusalém era com certeza uma igreja saudável. Era uma igreja, diz o verso 47, que louvavam a Deus e tinham a simpatia de todo o povo, e o Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Por isso podemos ver algumas evidências nesta igreja em Jerusalém, que era uma igreja saudável, além do que já vimos no outro dia, do verso 42, que fala de mais várias coisas. Eles eram uma igreja que tinha comunhão, uma igreja que orava, uma igreja que primava pela palavra de Deus. Será que hoje nós somos também uma igreja que tem comunhão? Como anda a nossa comunhão? Como anda a sua comunhão? Como anda o seu interesse pelo irmão, pela irmã? Especialmente nesse tempo de pandemia, você tem se reclusado em sua casa, procurado viver a sua vida independente, ou você tem se voltado ou presencialmente ou pela internet, pelo telefone, ser reportado a irmãos por ter consciência da importância de estar junto? Você tem louvado a Deus, você tem adorado ao Senhor, você tem buscado ao Senhor em oração intensamente ou mais ou menos apenas? Aqui na igreja nós iniciamos já as nossas reuniões de oração também às 6:00 da tarde, antes do culto. Você tem participado? Você crê no poder da oração? Você tem orado realmente? Você tem vindo nas terças-feiras para realmente nós termos um tempo com a palavra de Deus e em oração? Como tem sido a sua vida com Deus? Mas vamos olhar então um pouco para o texto, e nós temos aqui, eu tenho 4 pontos aqui que nos mostram que esta igreja em Jerusalém era uma igreja saudável. Em primeiro lugar, ela era saudável porque ela podia contar com seus membros, ela tinha gente comprometida. As pessoas que ouviam a palavra de Deus respondiam à palavra de maneira positiva. O verso 41 diz que os que aceitaram a palavra foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Dia de Pentecostes. Então nós vemos aqui 2 coisas que mostram o compromisso destas pessoas. Primeiro, eles foram batizados. O que é o batismo? O batismo é um compromisso público que a pessoa assume com Jesus. O batismo não é um ritual para garantir bênçãos ou garantir mesmo a salvação ou o perdão de pecados. Não. Isso acontece antes. O batismo é um gesto, uma atitude que demonstra a disposição de dizer a Jesus: conte comigo, estou contigo, Senhor. É a resposta que a pessoa dá à mensagem de Deus, à palavra de Deus. É quando ela ouve a palavra e diz: eu topo, pode contar comigo. Mas isso não vale apenas para o batismo, mas sim para toda a palavra de Deus. Quando nós lermos, estudarmos ou ouvirmos a palavra de Deus, nós tomamos uma atitude diante disso. Não acontece, como diz o ditado, entra num ouvido e sai no outro. Mas nós assumimos o compromisso
diante da palavra de Deus, nós precisamos nos posicionar. Você tem se posicionado? Ou você tem permanecido na indiferença? Talvez na zona de conforto, procurando não assumir riscos, não se posicionar para não ser cobrado depois? Tem muita gente que prefere isso. Como que ficar em cima do muro? Não. Esse povo lá em Jerusalém se posicionou. E depois diz também no mesmo versículo que houve um acréscimo naquele dia daquelas pessoas. O que é esse acréscimo? Já havia um grupo comprometido com Jesus. E os outros chegaram junto. Se posicionaram ao lado de Jesus e depois ao lado da igreja. Eles não assumiram um compromisso com Jesus no batismo, dizendo sim, e depois sumiram. Não, eles marcavam presença. Eles estavam juntos. E quando você dá um sim para Jesus, esse sim vale por quanto tempo? Por um dia? Apenas por algum instante? Jesus quer estar presente na nossa vida todos os dias da nossa vida. E Ele quer poder contar conosco todos os dias da nossa vida. E não apenas em alguns momentos especiais. Tem gente que só se lembra de Jesus quando está na pior. Depois que passou o perigo, nunca mais. Como aquela frase que eu já mencionei outro dia, que eu li numa delegacia, no balcão, que estava escrito um cartaz: na hora das dificuldades, do apuro, as pessoas se lembram de Deus e chamam a polícia. Estava assim lá na delegacia. Depois que passou o problema, esquecem de Deus e xingam a polícia. Estava escrito. Será que você já não fez isso também? Quando tem uma dificuldade, se lembra de Deus. Mas quando passou, aparentemente tudo voltou ao normal, aí não precisa mais de Deus. Alguns não dizem, mas é como se fosse, ó Deus, até o próximo problema. Não. Uma igreja saudável é aquela onde o seu povo é comprometido. Deus e a igreja podem contar com Ele. A igreja pode contar com você? Deus pode contar com você? Essa é uma igreja saudável, um dos sinais de uma igreja saudável. Em segundo lugar, no verso 43, diz também que Deus podia contar com seu povo. Todos estavam cheios de temor. E muitas maravilhas e sinais foram feitos pelos apóstolos. Temor de Deus é levar Deus a sério. E depois poder ser usado por Ele. Diz aqui que muitas maravilhas e sinais eram feitos. Quando Deus precisa de alguém para fazer uma obra, onde Ele vai procurar esse alguém? De quem Ele se lembra? Daquele com quem Ele pode contar. Não é verdade? Pense em você, quando você precisa de uma ajuda, a quem você vai recorrer? Aquele que nunca aparece? Aquele que só vem para pedir ajuda? É dele que você se lembra e vai pedir ajuda? Claro que não.
Você vai se lembrar e vai recorrer a alguém que você sabe que está disponível. Alguém que leva a sua vida com Deus a sério e que está disponível para servir, para ser bênção. Como sempre digo, quando Deus nos abençoa, não é para termos mais bênçãos, mas sim para podermos compartilhar as bênçãos com outros. Você tem feito isso? Você tem compartilhado as bênçãos que Deus tem feito chegar até você? E quando Deus precisa de alguém, Ele se lembra de você? Porque você está presente, está atuante. É alguém que está sempre disponível. Quando você precisa de alguém, e você lembra desse alguém, e pede uma ajuda, e ele nega, ele dá uma desculpa, ele diz que não pode. E se isso acontece 2 ou 3 vezes, você vai voltar a pedir ajuda para essa pessoa? Claro que não. Você vai procurar outros. Não é isso? Será que Deus não faz isso também? Quando Ele precisa de alguém, Ele pode contar com você? Ou será que você já tem deixado Deus na mão alguma vez? Pense uma vez. Você já deixou Deus na mão? Quando foi a última vez que você decepcionou a Deus? Quantas vezes acontece, né? Uma igreja saudável é aquela que Deus pode contar com seu povo, porque Ele sabe que eles estão disponíveis. E os versos 44 e 45 dizem: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Isso nos mostra o quê? Que uns podiam contar com os outros, que havia uma preocupação com o bem-estar alheio. Não era um povo egoísta, interesseiro, apenas querendo eles levar vantagem, mas eles estavam preocupados em ajudar outros. Como disse antes, bênçãos são nos dadas por Deus para abençoarmos outros. Deus quer nos usar para abençoar outras vidas. Quantas pessoas você abençoou nessa última semana? Quantas pessoas nessa última semana Deus colocou na sua vida que precisavam de alguma ajuda sua e você não os decepcionou, você não os mandou embora de mãos vazias? Veja que eles aqui chegavam ao ponto em Jerusalém de vender suas propriedades e bens e distribuir para suprir a necessidade dos outros. Nós temos normalmente o costume de doar aquilo que não usamos mais, não é verdade? Aquilo que não nos fará falta. Então a gente disponibiliza isso para outros. Em vez de jogar fora, alguém outro ainda possa usar. Em si não é uma ideia ruim isso. Melhor ajudar alguém do que jogar fora. Mas uma igreja saudável vai além. Uma igreja saudável, usada por Deus, é uma igreja cujos membros têm mãos abertas e estão dispostos a ajudar, mais do que querer ser ajudado. Estão mais dispostos a abençoar outros do que pedir a bênção de Deus. Normalmente nós pensamos que o objetivo, que quando temos problemas, nós precisamos orar, e o objetivo da oração é que Deus facilite as coisas para a gente. Hoje de manhã nós lemos lá em casa o presente diário, e a mensagem dizia, entre outros,
uma frase que me chamou muito a atenção, da forma como o autor colocou. Diz que normalmente quando temos problemas, nós oramos para Deus para tirar os problemas, para aliviar a carga, para facilitar as coisas para nós. Mas Deus, na verdade, quer usar os problemas para nos ensinar algo, para nos fazer crescer, para nos fazer amadurecer e para nós sermos instrumento na vida de outras pessoas. Facilitar as coisas, Deus não quer para nós? Sim, lá no céu, sim, Ele vai nos facilitar tremendamente as coisas. Lá tudo vai ficar muito, muito fácil. O conforto que Deus tem para nós não é aqui. O conforto, o bem-estar é lá no céu. Aqui estamos no meio do campo de batalha. Estamos no meio da luta e precisamos antes vencer para depois poder comemorar. Então, os problemas e lutas, não devemos pedir para Deus aplanar o caminho para nós, tirar as pedras do caminho para podermos ter uma vida mais fácil. Mas quando vem uma pedra no nosso caminho, devemos perguntar para Deus: Senhor, por que essa pedra está aqui? O que eu faço com essa pedra? O que o Senhor quer de mim? É muito diferente do que simplesmente fazer uma oração e pedir para Deus: ó, tira essa pedra porque está me incomodando. Qualquer coisa na vida é assim. Então, quando havia dificuldades lá em Jerusalém, quando alguém tinha uma necessidade, o que eles faziam? Botavam a mão no bolso e ajudavam. Ajudavam não com as sobras, mas com aquilo que ainda lhes fazia falta. É nesse sentido que Jesus ensina que devemos investir no céu, juntar tesouros no céu e não aqui na terra, porque aqui tudo perece e tudo vai ficar aqui um dia. Mas lá no céu não, o que nós investimos no céu vai ficar lá. E um dia nós vamos colher quando lá chegarmos. E não precisaremos chegar lá de mãos vazias. Que Deus nos ajude a realmente entendermos isso que Deus quer de nós, para nós realmente focarmos a nossa vida naquilo que é prioridade para Deus. E em último lugar, o verso 46 diz: e todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Isso nos mostra que havia entre eles um forte senso de pertencimento. Eles sabiam a quem pertenciam. Eles tinham plena consciência de que eles eram membros do corpo de Cristo. Eles não eram simplesmente alguém que ia onde queria, fazia o que queria, mas eles tinham um sentimento de que pertenciam ao povo de Deus e não abriam mão disto. Hoje vivemos num tempo onde muitos que se dizem cristãos não querem compromisso nem com a igreja, nem com Jesus, nem com os outros, com ninguém. Porque eles querem viver a vida deles do jeito que eles querem, sem dar satisfação para outros. Porque dar satisfação, prestar contas, é algo chato. Onde eu preciso me submeter, onde eu preciso realmente dar satisfação para os outros e dizer o que eu faço, onde eu estou, quando eu volto. E muita gente não gosta disto. Ter um sentimento de pertencimento é como numa família onde cada um sabe que tem gente esperando por ele em casa. E se ele não vai chegar na hora combinada, ele precisa dar satisfação. Ele precisa avisar.
Irmãos, eu fico muito feliz quando alguém um dia vai faltar ao culto e ele manda um recado antes, dizendo: ó, amanhã não vou poder estar. Provavelmente estarei fora, não vou poder estar. Por quê? Porque ele sabe que tem gente esperando por ele. Porque ele sabe que tem gente que vai sentir sua falta. Não é como alguém que não tem comprometimento, que não tem envolvimento e vai quando quer. E se não quer, também não tem compromisso. Eu tenho dito para algumas pessoas que quando você faltar e não avisa, eu me preocupo. Mas tem gente que a gente nem se preocupa mais. Por quê? Às vezes vão, às vezes não vão, às vezes estão sei lá onde. Não existe aquele sentimento de pertencimento. Isso é triste. Igreja saudável é diferente. Igreja saudável é onde um pode contar com o outro, onde um sabe do outro, Deus pode contar com ele. É um grupo que vive realmente, como diz a Bíblia, como o corpo de Cristo. Não apenas um bando de pessoas que de vez em quando se encontram para alguma coisa que tem em comum. Mas eles vivem comprometidos. Isto é igreja saudável. É assim que vive uma igreja que quer servir a Deus. A igreja de Jerusalém era saudável porque ela tinha membros comprometidos. Membros estes que levavam Deus a sério, e Deus podia contar com eles. Quando Deus precisava de alguém, Ele podia contar com eles. Porque eles se preocupavam com o bem-estar dos outros, e não com seu próprio bem-estar. Eles tinham uma profunda comunhão uns com os outros, porque eles tinham um relacionamento intenso entre eles. Se encontravam regularmente. E diz o texto também que eles se visitavam uns aos outros. Esses dias estávamos numa reunião, essa última semana agora, onde um irmão aqui da nossa igreja, que já está aqui há alguns anos, em nossa cidade. E na igreja, ele disse que nenhum irmão da igreja o convidou para almoçar um dia para ir na casa dele. Algumas pessoas que não são da igreja, sim. Fora alguns da família, né? Você tem se preocupado em acolher bem aqueles que chegam? Em realmente estender a mão? Ou você faz isso apenas com algumas pessoas? Igreja saudável, nós vimos lá em Jerusalém. E em Tapejara também temos igreja saudável? Se depender de nós, de mim e de você, como será a nossa igreja? Amanhã? Ano que vem? Daqui 2, 5 anos? Como será a nossa igreja? Nós queremos celebrar a ceia agora. E é importante que você coloque a sua vida realmente nas mãos do Senhor. Que você pense, o que significa igreja? A ceia faz parte da igreja. A celebração da ceia é a celebração da comunhão, é a celebração da vida, é a celebração da salvação, é a celebração do compromisso. Mas é a ceia que é celebrada em conjunto.
Não é cada um para si e Deus para todos. Não é um pedaço de pão e o cálice que eu pego e tomo para eu ter a comunhão com Jesus. Não. A ceia é para ser celebrada pela igreja. A ceia não é para ser celebrada individualmente. A ceia é comunhão. A ceia é comunhão com Jesus e com a sua igreja. E se você está em espírito realmente com a igreja, conforme nós vimos no texto bíblico, você está convidado a participar da ceia. Esteja você fisicamente aqui ou esteja em espírito aqui conosco, mesmo assistindo o culto lá da sua casa. Mas você está em espírito unido com Jesus Cristo e com a sua igreja. Eu sempre digo que ceia não é um ritual, um mero ritual. É um mandamento que Jesus nos deixou, é um memorial. Nós lembramos na memória do que Cristo fez por nós, mas há um senso de envolvimento, de participação, de pertencimento. E se não houver isso, a ceia é esvaziada no seu sentimento, no seu significado. Ela não passa de um ritual religioso que não leva a nada. Porque não cremos, e na Bíblia não existem sacramentos que pelo simples fato de você tomar a ceia, você recebe a bênção. Não. É a mesma coisa do que o simples fato de você usar um anel, uma aliança no seu dedo, não significa compromisso. Se você não der para ele um valor, um significado, essa aliança que você pode usar, 10 alianças no dedo, não vai acontecer nada. Você precisa dar esse valor a esse que é um símbolo. E assim a ceia. A ceia tem o valor que nós lhe damos. Tem o valor que está lá no meu coração. E se não tiver esse valor no coração, a ceia não tem sentido, não tem valor nenhum. Nós queremos orar agora. Em seguida nós queremos cantar uma música, enquanto estamos então distribuindo os elementos da ceia, e depois nós queremos juntos comer o pão, beber o cálice, em memória ao sacrifício de Jesus. Vamos ficar em pé, quem está aqui conosco. Pai de amor, eu quero te louvar, quero te agradecer pelo que tu tens sido, pelo que tens feito, pelo que tu és. Obrigado, Deus, porque a igreja, corpo vivo de Cristo, não é um mero ajuntamento de pessoas, nem tampouco somos igreja individualmente, somos membros da igreja, parte do corpo de Cristo, pertencemos a Ti, Senhor. E nós vimos hoje no texto da Tua Palavra que a igreja lá em Jerusalém era uma igreja que vivia no temor do Senhor. Uma igreja onde o povo se amava, onde o povo estava comprometido contigo e uns com os outros, onde havia uma disposição de servir, de abençoar o outro, de estender a mão. Uma igreja que era saudável porque tinha membros saudáveis. Mas reconhecemos, Senhor, que tantas vezes nós deixamos a desejar. Tantas vezes nós não temos sido como estes irmãos lá em Jerusalém. Quantas vezes, Senhor, temos usado ou preferido a zona de conforto. Quantas vezes temos optado pelo caminho mais fácil, por atalhos, pelo comodismo, pelo conforto,
onde temos procurado simplificar as coisas para não precisar abrir mão de algo que nos era precioso. Ó Senhor, perdoa-nos quando isso tenha acontecido. Mas ajude-nos, Senhor, a refletirmos a Tua glória em nossos atos, em nossas atitudes. Que a transformação operada pelo Senhor em nosso coração possa ser visível no dia a dia pelas nossas atitudes e procedimentos. Tire, Senhor, de nós o egoísmo, tire de nós a indiferença, tire de nós, Senhor, o anseio pelo conforto, pelo bem-estar próprio, para termos disposição de nos doarmos. Que tenhamos disposição de abrir mão em favor de uma causa, em favor de alguém necessitado, alguém que precisa, que nós lhe demos mais do que sobras. Que tenhamos a disposição de seguir o exemplo deste povo lá de Jerusalém, desta igreja, para que as pessoas ao nosso redor possam contar conosco, para que acima de tudo o Senhor possa contar conosco. Que sinais e maravilhas possam ser feitas através do Teu povo também, aqui no século 21. Que aqui em nosso meio, maravilhas e sinais sejam feitas por termos um povo comprometido contigo. Um povo aberto, disponível para ser usado por Ti. E que agora, quando nós vamos celebrar a ceia, isso possa ser uma atitude, um gesto, uma demonstração da nossa fidelidade ao Senhor, do compromisso que temos contigo, para podermos realmente viver a vida cristã intensamente, preocupando-nos com as pessoas que necessitam de nós, seja de uma palavra, de um conselho, seja de uma bênção, de um gesto, de uma atitude. Ó Senhor, que Tu sejas glorificado e engrandecido através das nossas vidas. Tome-nos em Tuas mãos, abençoa-nos, como tanto tens nos abençoado. Que essa noite seja também de bênção. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Enquanto vamos cantar a música, vamos distribuir os elementos. Os irmãos podem chegar aqui para nos auxiliar na distribuição.
O nosso texto de Atos 2 diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor. Muitas maravilhas e sinais foram feitos por meio dos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Havia uma harmonia, uma paz, uma convivência fraterna entre esse povo. Havia um temor do Senhor. Levavam a sua vida muito a sério com Deus. Viviam realmente uma vida digna de alguém que se chamava cristão. Nós queremos orar mais uma vez, agradecendo a Deus pelo que Ele tem sido, pelo que Ele tem feito por nós, pela salvação que temos em Cristo. Convido o Nicolas para nos dirigir uma palavra de oração. Microfone. Senhor, nós louvamos o Teu nome, Pai. Louvamos o Teu nome, Senhor, porque, como diz a Tua palavra, ainda éramos nós Teus inimigos, quando Tu nos reconciliou com o Pai. Como diz a Tua palavra, nós estávamos mortos quando Tu nos vivificastes. Como diz a Tua palavra, o Cordeiro Santo, que não tinha pecado algum, pagou pelo pecado de cada um de nós. Como está lá em Isaías 53, era homem de dores, e todavia agradou a Deus moê-lo e fazê-lo enfermar, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ah, Deus, nós te louvamos, Senhor, pelo sacrifício de Cristo, Senhor. Nunca merecemos algo assim. Ó Deus, mas pela Tua misericórdia e pelo grande amor com que nos amastes, enviaste o Teu Filho para salvar cada um de nós. Ó Deus, muito obrigado pela comunhão, Senhor, com os nossos irmãos, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque hoje nós podemos fazer isso. Porque hoje nós temos a liberdade, ó Pai, de cear. Ó Deus, nós temos a liberdade, Senhor, hoje de partir do pão uns com os outros. Ó Deus, que isso seja feito para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Vamos então comer do pão, beber do cálice, em memória ao que Cristo fez por nós. Quero te louvar, Senhor, agradecer mais uma vez, porque Cristo deu sua vida por nós. Abriu mão de tudo que Ele tinha de bom lá no céu. Veio até esse mundo aqui, viveu entre nós, como alguém igual a nós, mas sem pecar. E por causa disso Ele pôde nos trazer a salvação. Porque não tinha nenhuma culpa, Ele pôde carregar nossa culpa sobre si. Obrigado, Deus, pela nova vida que temos em Cristo. Obrigado pela transformação que Tu operas em nós dia a dia, à medida em que nós santificarmos a nossa vida. E nós queremos mais uma vez, nesta noite, consagrar a nossa vida a Ti, Senhor, e dizer a Ti, Senhor, conte comigo. Ó Deus, que nossas atitudes e procedimentos durante a semana possam demonstrar essa decisão que hoje, agora estamos tomando em nosso coração. Mas não apenas da boca para fora, mas que nossas atitudes durante a semana possam demonstrar isso. Que as pessoas ao nosso redor possam ver isso em nós. Que possam atestar isso pela disposição que nós temos, como lá em Jerusalém, de colocar nossas vidas à disposição do Senhor.
e à disposição uns dos outros. Tome-nos assim em tuas mãos, Senhor. Ajude-nos, porque sabemos que as lutas serão grandes, especialmente lutas com o nosso desejo do conforto, do bem-estar, do comodismo. Mas queremos lutar contra isso, Senhor. E clamamos pela tua misericórdia, que tu nos capacite para isso. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Não saia daqui sem realmente dizer para Jesus: conte comigo. Que Deus seja glorificado na vida de cada um de nós. Pode recolher os cálices. E que a cada dia da semana seja vivido na presença de Deus, para a honra e glória do nosso grande e amado Senhor. Amém? Amém.